Sejam muito bem-vindos ao canal Aqui Tem Copa, o canal que fala de Copa. E hoje nós vamos ver um fenômeno interessante que está acontecendo nas últimas Copas do Mundo. É uma maldição que vem acometendo todos os campeões das últimas edições. A última vez que uma seleção que foi campeã de uma Copa do Mundo e avançou para o mata-mata foi na Copa de 2006, com a seleção brasileira. Inclusive na Copa de 2002, a seleção da França, que tinha sido campeão em 98, caiu na primeira fase. Então o Brasil foi a única exceção de um time que conseguiu passar da primeira fase. Mas a gente sabe que o Brasil também não foi bem naquela Copa de 2006, caindo nas quartas de final com gol de Henry. De 2006 para cá, Itália, Espanha e Alemanha tiveram esse fatídico destino. E o questionamento que fica é: será que a França dará continuidade a essa maldição ou os comandados de Didier Deschamps colocarão fim a esse ciclo? Agora, antes de falarmos da seleção da França, vamos relembrar a maneira com que as seleções amaldiçoadas foram eliminadas e colocar em contexto para tentarmos fazer um paralelo com os atuais campeões. Mas antes de assistir, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Para crescer aqui, é o canal que fala de Copa, você vai saber tudo sobre a Copa do Mundo, principalmente 2022 do Catar aqui mesmo. E depois da Copa do Mundo vai ter muita coisa, tem muita eliminatória, tem Eurocopa, tem Copa América, tem muita coisa aqui no canal Aqui Tem Copa. Por se tratar do mesmo país, eu vou deixar a França de 2002 mais para o final do vídeo. Então, o primeiro exemplo que eu vou usar, que foi acometido por essa maldição, foi a Itália em 2010. Depois de vencer a Copa do Mundo de 2006 nos pênaltis, naquele jogo que ficou famoso pela cabeçada de Zidane, a Itália foi à África do Sul em busca do bicampeonato. Ficou em um grupo aparentemente fácil, com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. O que era para ser um passeio se tornou um pesadelo. Na estreia contra o Paraguai, a Itália ficou no empate por 1-1. O Paraguai abriu o placar no primeiro tempo, mas a Itália empatou com De Rossi no segundo. Foi uma atuação nada boa da Itália e o Paraguai acabou se provando uma seleção muito boa, acabou caindo apenas nas quartas de final daquela Copa. O segundo jogo foi contra talvez a seleção mais frágil da Copa, a Nova Zelândia. Logo no começo do jogo, Smeltz abriu o placar para os neozelandeses. E a quinta, ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, empatou de pênalti. E ficou por isso mesmo. A semi-amadora seleção da Nova Zelândia segurou a Itália, que teve uma péssima atuação. Mesmo com 2 empates, bastava uma simples vitória contra a seleção da Eslováquia para se classificar. Mas os novatos em Copa do Mundo começaram melhor e abriram o placar aos 25 minutos com Viatek. A Itália tentava atacar, mas não tinha efetividade e por isso a Eslováquia aumentou no segundo tempo. Aos 36 minutos, Di Natale entrou e diminuiu, mas aos 44 os eslovacos marcaram mais um gol para sacramentar a eliminação italiana. Quagliarella ainda diminuiu, deixando o placar final em 3-2. Agora vamos analisar o que aconteceu para essa tragédia acontecer. Bom, principalmente por 2 motivos. O primeiro era o elenco. A base do elenco de 2006 já estava envelhecida, com Cannavaro, Camoranesi, Di Natale, Zambrotta, inclusive considerado um dos piores naquela Copa, além de Gattuso e De Rossi, todos estavam acima dos 30 anos. E a falta de material humano para substituir os que não estavam mais no elenco e levar esses jogadores mais experientes a um nível melhor, no sentido de carregar mais fisicamente, não tinha esse jogador. Para piorar, o melhor meia da seleção, Pirlo, tinha se machucado e jogou descontado na Copa, passando a maior parte do tempo no banco. Ou seja, em relação ao elenco, havia muitos jogadores questionáveis no time titular, inclusive no banco de reservas, e os mais experientes não tinham mais fôlego para levar o time para frente. Outro motivo é uma mudança do estilo de jogo. Muitos analistas pontuavam que a Itália tentava impor um estilo de jogo mais propositivo, distorcendo o estilo que levou o time ao título em 2006. Essa culpa foi acreditada ao técnico Marcello Lippi, o próprio técnico campeão. Em 2014, a vítima foi a Espanha. Campeã da Copa de 2010, a derrocada da melhor Espanha da história veio após o título da Euro de 2012. O sinal da tragédia na Copa do Mundo veio em 2013, quando foi derrotada de forma humilhante pelo Brasil por 3-0 na Copa das Confederações, o jogo que iludiu a nação inteira, né?
A Copa de 2014 começou logo com a reedição da final da Copa de 2010, mas a Holanda chocou o mundo, aplicando 5-1 de virada na Espanha, com o show de Robin van Persie. O time espanhol já não jogava bem quando fez seu gol de pênalti, mas depois que tomou a virada, tudo desandou. Para quem esperava um jogo muito equilibrado, muito disputado, viu algo completamente diferente. Mas ainda havia esperança. O segundo jogo foi contra o Chile. Quem esperava uma reação se decepcionou. Fazendo uma partida até pior que a estreia, o Chile abriu 2-0 no primeiro tempo sem a Espanha conseguir atacar com perigo o gol de Bravo. Durante o segundo tempo, a Espanha chegou a ficar 28 minutos sem conseguir dar um chute a gol, embora tivesse a esmagadora posse de bola. O jogo terminou assim mesmo, eliminando o time de Del Bosque, ele mesmo que após o jogo quase entrou no ônibus do Chile em vez do ônibus de sua seleção, causando uma cena até engraçada. O último jogo foi contra a Austrália. Sim, ainda havia mais um jogo. Ambas já estavam eliminadas e a Espanha não teve dificuldades para vencer, superando o Socceroos por 3-0. Bom, os motivos da eliminação da Espanha são diferentes. A seleção era em essência a mesma da Copa de 2010 e igual a campeão da Euro de 2012, 2 anos antes, com a maioria dos jogadores em idade de auge de carreira. A única explicação se deu ao estilo de jogo estar defasado. O tic-tac, implementado pela seleção espanhola e Barcelona, foi implementado e evoluído com outros times e seleções, além de que foram descobertas maneiras de neutralizar esse sistema ao longo do tempo, deixando a forma que eles usavam obsoleta ou até ultrapassada. O que é bem estranho a gente escutar que o tic-tac está ultrapassado, é estranho. Eu posso dizer que ele rege o futebol como ele é feito hoje, em sua maioria, na questão ofensiva. Mas a forma com que a Espanha aplicava, ela sofreu algumas alterações e isso fez com que o estilo de jogo que eles achavam que era o melhor do mundo e que não tinha como bater, bom, uma hora foi batido. Outra explicação seria o anímico da seleção. Com 3 títulos importantes seguidos, vencendo a Euro 2 vezes e uma Copa do Mundo, talvez a fome e a força de vontade não estivesse tão aguçada quanto antes. Então, com táticas ineficientes e uma certa morosidade, acabaram fazendo com que a Espanha tivesse uma desclassificação chocante, mas se a gente olhar nesses detalhes, poderia dizer que uma hora ia ter que acabar. E a seleção que aplicou 7-1 no Brasil não escapou da maldição. A Alemanha chegou à Copa de 2018 para conquistar o bicampeonato, mas como está neste vídeo, nós sabemos que não deu muito certo. O primeiro jogo já assustou a todos, no jogo contra o México, quando Lozano abriu o placar aos 35 minutos. A Alemanha até pressionou, mas não conseguiu empatar. Já no primeiro jogo se via que algo estava de errado com aquela seleção. Mas a segunda partida foi contra os suecos, e o drama alemão começou quando Toivonen abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Ali a Alemanha estaria eliminada, mas logo no começo do segundo, Reus empatou. O resultado não eliminava, mas deixava a situação muito difícil para a última rodada, precisaria de vários resultados paralelos. O resultado se estendeu e a virada pareceu longe quando Boateng foi expulso aos 37 minutos. Mas aos 5 minutos acima dos acréscimos, Kroos, em uma cobrança de falta, fez um gol heróico, virando o jogo. Depois da epopeia contra a Suécia, o próximo adversário seria a já eliminada Coreia do Sul. Aparentemente um jogo fácil, mas o que se viu em campo foi um dos maiores vexames da história da Copa do Mundo. A Alemanha tinha um alto volume de jogo, mas não criava chances reais. Até que os sul-coreanos, com Kim, marcaram aos 47 minutos do segundo tempo. 4 minutos depois, já praticamente no apagar das luzes, Son avançou e sem goleiro deu números finais à partida. Coreia 2-0. Desses 3, para mim, este foi o mais surpreendente. Por mais que não estivessem com alguns pilares de 2014, como Schweinsteiger e Lahm, a base era muito semelhante. Mas alguns jogadores como Khedira, Ozil e Miller não estavam mais em seu auge, e assim como a Itália, não tinham jogadores suficientes para levar essa seleção.
Apenas Kimmich e o atacante Werner, que entraram no time, eram jogadores mais, como posso dizer, que teriam um protagonismo maior. E o próprio atacante Timo Werner foi muito criticado por não ter boas atuações na Copa, o que contribuiu muito para o ataque da Alemanha ter feito apenas 2 gols. Mas falando do ataque, Werner não pode ser o único culpado. Muito se falou de uma falta de uma boa construção de jogadas no ataque, sendo transferido essa culpa para o técnico Joachim Löw, que por ter renovado o contrato pouco antes da Copa, acabou ficando depois da Copa de 2018 sem muito interesse da federação e principalmente da torcida. Ele acabou ficando até 2021 no cargo quando foi substituído por Hansi Flick. Outro fator que contribuiu para essa derrocada foram acusações de divisão no vestiário. Teve inclusive um encontro dos jogadores Gundogan e Özil com o presidente da Turquia pouco antes do jogo. Eles são jogadores de origem turca, então teve várias rusgas de vestiário também, Hummels falando em entrevistas que alguns lados da seleção não estavam bem cobertos. Então foram vários fatores nessa questão de divisão de vestiário que tiveram essas acusações. Então, essa Alemanha veio com uma mistura da espanhola com a italiana. Um estilo de jogo que ficou defasado, com os jogadores que com os jogadores que não eram mais condizentes com a característica da seleção, e também a perda de pilares da última Copa sem uma reposição adequada. Agora quem está em evidência é a França, a grande campeã da Copa de 2018. E eu já vou mandar uma bomba. Eles estão cumprindo toda a cartilha para manter a maldição do campeão. Mas calma, tem razões que também vão a favor dela. Mas como a maioria das pessoas gostam de notícias ruins primeiro, bom, se você é brasileiro talvez não seja tão bom que a França venha forte. Mas eu vou começar com os lados ruins da equipe. Tiveram atuações muito fracas, especialmente na Euro, onde foram eliminados apenas nas oitavas de final para a Suíça. A França também tem alguns jogadores que não rendem mais tanto assim, como Kanté e Pogba. Por mais que o nosso humildão favorito ainda seja um grande jogador, a gente tem que admitir que a sua versão de 2018 era melhor. Pogba a gente sabe, o Pogba é uma bomba relógio, ele pode ir muito bem ou pode ir muito mal. Mas à medida que vai ficando mais velho, os níveis físicos diminuem e pode ser uma preocupação. Griezmann, que era junto com o Mbappé o grande nome da equipe, não vem em tão boa fase há algum tempo e preocupa a torcida francesa por esse fato. Mas o que mais chama a atenção é a fragilidade defensiva. Se você olhar para o elenco disponível, tem jogadores como Pavard, Varane, tanto Theo quanto Lucas Hernandes, você vê, não parece nada mal. Isso nos faz pensar que talvez o coletivo da seleção que esteja em questão esteja comprometendo. Pois o problema não é com individualidades, a gente sabe, todos esses jogadores estão em boa fase. E isso é muito perigoso, pois foi isso que aconteceu com Espanha e Alemanha, que por uma evolução natural do futebol, ou o entendimento por parte dos jogadores que entram com o modelo aplicado, fez com que desse errado. Talvez os jogadores novos que entraram na seleção podem ter feito mudar algo, alguma questão de posicionamento, táticas mesmo, corriqueiras, no estilo, e pode ter dado uma maior fragilidade defensiva. Algo que a gente tem que lembrar que defesa era muito forte da Espanha na Copa de 2018. Mas eu faço 2 ressalvas para essa seleção. A primeira, eu vou fazer uma relação com a própria campanha da França na Copa de 2002, que acabaram sendo eliminados na primeira fase com apenas 1 ponto, logo depois de serem campeões em 98. Bom, 4 anos não é logo depois, mas tudo bem. Era uma seleção extremamente envelhecida e não vieram peças de reposição. Mas já essa é diferente. Os jogadores não estão em idade tão avançada, porque naquela época você tinha jogadores como Petit, Lizarazu, Desailly, que eram pilares da seleção, já com uma idade bem mais avançada, todos acima dos 32, 33 anos, e isso acaba prejudicando muito. E os jovens que vieram não tinham tantos jovens assim que puderam assumir um protagonismo. Quem sabe até Henry poderia ter feito isso, mas ele era ainda muito jovem. Então, e é algo que não tem nessa seleção de 2018. A seleção de 2018 tem uma idade boa e tem jogadores que estão em seu auge.
Principalmente vai chegando Mbappé, vai. A segunda ressalva é uma dupla no ataque da França, Benzema e Mbappé. O primeiro voltou para a seleção em 2021 e vive seu melhor momento na carreira, mesmo com 34 anos atuando pelo Real Madrid. Por mais que ele não tenha feito tantos bons jogos assim com a seleção francesa nos últimos tempos, a gente já viu que no Real Madrid ele conseguiu levar praticamente no colo o time para a final. E também tem o Mbappé, que está começando a entrar no seu auge cada vez melhor. A gente sabe que ele pode decidir qualquer jogo quando está inspirado. Então, para resumir tudo isso, a seleção da França pode ser que entre encaixada e quebre tudo que eu disse aqui de ruim. Mas a tendência pelo menos de que eu vejo, é que apenas Benzema e Mbappé consigam salvar essa seleção.